pão de forma caseiro, mais fofinho do que o do supermercado. Espera para ver isso. E o melhor de tudo, você pode usar uma forma de bolo comum. Eu achava que fazer pão de forma em casa era muito difícil, até que experimentei essa receita e desde então nunca mais comprei. Ingredientes bem simples: meio quilo de farinha de trigo comum, ou farinha de trigo para pão, 150 ml, ou 3/4 de xícara de água e a mesma quantidade de leite, 1 colher de chá ou 6 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas ou 1 colher de sopa de sal e 2 colheres de sopa ou 30 gramas de manteiga. Se quiser, pode pausar agora. Assim você pode anotar com calma. Você provavelmente já tem todos os ingredientes em casa. Em um recipiente bem grande, colocamos meio quilo ou 500 gramas de farinha de trigo, no meu caso de uso comum. Coloco 1 colher de sopa de sal, cerca de 10 gramas, e misturo. Pode usar batedor ou garfo, mas acho que o batedor mistura melhor. E nos interessa que o sal fique muito bem distribuído. Uma vez que você tiver isso, vai fazer uma espécie de buraco no centro, como se fosse um vulcão. E uma vez que você tem esse buraquinho, aí coloca 3/4 de xícara de água e a mesma quantidade de leite, sempre em temperatura ambiente. E além disso, 6 ou 7 gramas de fermento biológico seco. Atenção! Se você quiser usar fermento fresco, tem que colocar uma quantidade maior, 2,5 gramas para cada grama do seco. Neste caso, vamos usar cerca de 6 gramas de fermento seco. Então, se você sabe multiplicar, vê que dá 15. Me corrige aí embaixo se eu estiver errado. E agora vamos misturar. Mexemos e mexemos para dissolver o fermento. E além disso, você vai incorporando a farinha ao líquido, porque no fundo é isso que queremos, que toda a farinha fique misturada em uma espécie de massa densa. Só misturamos até que a farinha desapareça, sem complicações. Quando praticamente toda a farinha estiver incorporada, você passa para a bancada, mesa ou onde quiser trabalhar. Mas tem que estar tudo bem limpo, inclusive suas mãos. Porque agora sim, é preciso se sujar um pouco. Precisamos sovar. E antes de tudo, o que fazemos é esticar isso um pouco e colocar 30 gramas de manteiga quente. Que esteja bem macia, que esteja quase como uma pomada. Você coloca no centro, você dobra a massa para que fique dentro e mãos à obra. Vamos sovar assim suavemente, simplesmente achatando com as mãos por 10 minutos. Então, com calma e aos poucos. Não se preocupe, esse trabalho vale a pena. Esse é o segredo para o miolo. Se você fizer isso, o pão fica sensacional. E se grudar, pare, não adicione mais farinha. Esse é o truque para você não ter problemas também. Você só precisa parar de sovar. Deixe ali tranquilamente por 4 ou 5 minutos. E depois você começa a sovar de novo. Essa pausa faz com que tudo comece a funcionar e você consiga formar a bola de massa perfeita. Lembre-se, nunca adicione mais farinha. Bom, no final, você vai ter uma massa lisa como esta. Perfeita, que você pode dar uma leve tensionada e fazer uma bola. Bola que você vai colocar em um recipiente grande. Eu recomendo untar esse recipiente com um pouco de óleo para que a massa não grude depois, porque ela vai crescer bastante. Vamos deixá-la coberta com uma tampa, filme plástico ou um pano úmido, até que ela dobre ou até aumente um pouco mais de volume, cerca de 1 hora ou 1h30. Enquanto isso, você pode aproveitar para untar a forma que vai usar com um pouco de manteiga, a típica de bolo. Se é de fundo removível ou não, isso não importa. Você reparou o quanto cresceu? É aqui que o pão fica fofinho. Fiquem atentos a outros truques. Agora o que vamos fazer é tirar um pouco do ar de dentro. Isso mesmo. E como você faz isso? É fácil assim. Com o punho, você amassa um pouquinho. E depois você tira a massa. Fácil e rápido. Você vai ver a textura que vai ficar no final.
Vamos deixar a forma aqui ao lado. E olha só esse truque para um acabamento realmente bom. Você simplesmente vai esticar um pouco a massa. Quanto? Até o comprimento da sua forma. E depois vamos fazer um retângulo aproveitando essa largura. Assim, assim. Simplesmente um retângulo, não precisa mais que isso. Perfeito, mas deve ter a largura do bolo. E depois vamos enrolar nesse sentido. Sempre apertando bem. E quando você ver a marquinha, vai deixar ela virada para baixo. Aí está. Viu que forma mais curiosa? Aperta um pouco para ficar plano. E já tem a massa para descansar mais meia horinha. O que você percebeu? Que curioso esse jeito de enrolar. Pois é, isso garante que o pão fique com o formato perfeito. Veja como cresceu de novo. Se quiser um acabamento mais dourado, pincele a superfície com um pouco de leite. É um truque que dá o toque final definitivo. E com muito pouco trabalho. E agora vem a melhor parte. Forno pré-aquecido a 190 graus Celsius, cerca de 375 Fahrenheit. E vamos deixar lá dentro por meia hora, mas claro, na parte de baixo. E com calor em cima e embaixo. Se o seu forno tem ventilador, ligue-o. Se não tem, não tem problema, não faz muita diferença. Quando estiver pronto, vai ficar com um aspecto dourado e perfeito. Se dourar demais no seu forno, você pode colocar um pouco de papel alumínio por cima. E assim não vai dourar mais, mas continua cozinhando por dentro. No meu caso, saiu exatamente assim. E agora, ainda quente. Esse detalhe é muito importante. Tem que desenformar enquanto está quente. Como eu tenho uma forma removível, faço assim direto com um palito. Se não tiver, você já sabe, é só virar. Olha só como fica bonito. Perfeito assim que você tira. Mas estamos aqui para melhorar, e eu sempre busco o melhor. Obrigado, e com pouco trabalho. Então, vamos dar um acabamento mais brilhante. E além disso, vai criar uma película por fora que fica de cinema nesse tipo de pão. Então pega um pedacinho de manteiga e passa por cima. Olha como fica brilhante assim que derrete. Graças ao calorzinho que o pão ainda tem. Lembre-se, isso deve ser feito ainda quente. E agora, o que eu mais gosto, de mostrar como ficou. Dá vontade ou não dá vontade? Um super pão de forma com uma aparência espetacular. E o melhor de tudo, feito com ingredientes bem simples, bem baratos e com um resultado que você nem imagina. E o melhor, como sempre, é provar e ver por dentro. Olha só esse miolo. O quê? Quero uma fatia. Olha esse miolo. Isso você não encontra no supermercado. Um pão de forma caseiro que dá de 10-0 em qualquer um que você já tenha comprado. Impressionante. Se você gosta de receitas simples como essa, se inscreve porque vem mais por aí. E me diz, você compra pão ou vai fazer em casa?